Bom, boa noite. Vamos continuar mais um estudo nosso do Evangelho de Mateus. Nós estamos no capítulo 18, hoje já no terceiro versículo do capítulo 18. E é uma passagem que, ao menos na tradução que a gente tem adotado, né, intitulada Pequenos e Grandes no Reino dos Céus. Ou, às vezes, Reino de Deus, dependendo da expressão, da ocasião, mas significando o mesmo conceito, né? Que foi, inclusive, o conceito que a gente trabalhou na primeira reunião da passagem, né? No primeiro episódio da passagem, no versículo 1. Reino dos céus ou reino de Deus. Vamos recapitular um pouquinho, né? O pessoal que há algum tempo não vem, como a Sueli, o Sebastião, a Elaine, né? Apesar que a gente espera que vocês acompanhem em casa, né? Mas para a gente poder pegar o fio da meada, né? Maravilha. Então, no primeiro versículo, a gente discutiu esse conceito de reino de Deus. Era um drama vivido pelos discípulos, porque no reino de César, no reino de Roma, eles eram pequenos. Pobres pescadores da Galiléia, a província mais pobre da Palestina, né? Eles eram pequenos. E a dúvida que eles propõem para Jesus é: e no reino de Deus? Quem é o pequeno e quem que é o grande? É assim? Aí nós abrimos a discussão da passagem, debatendo sobre os critérios sociais da nossa sociedade, que difere de um modo, mas não de outro, do Império Romano, né? Ainda é uma sociedade onde os grandes são aqueles que possuem grandes posses, ou muitos títulos, ou uma posição política de destaque, e os pequenos são aqueles que não têm condição socioeconômica de proeminência, que não possuem títulos, nem cargos. E aí nós vimos como o reino de Deus é contrastante em relação a esse paradigma de sociedade que a gente conhece. Muito daquela vontade que a gente tem de melhorar de vida, não é assim que a gente diz? Ah, a gente precisa, eu sonho em melhorar de vida, né? Muito disso tem sim a ver, claro, com o nosso apreço pelo conforto, mas tem um pouquinho, pelo menos, se não muito, a ver com o nosso apreço pelo destaque, que são coisas diferentes. O conforto é quando a gente tem os nossos satisfeitos pela boa comida, pela boa casa, né? Pela boa roupa. Agora, o destaque, no caso do destaque social, o prazer que a gente sente, ele não é sensorial. Ele é um prazer psicológico. E tem a ver com o nosso ego. Não é assim? Então, no reino dos homens, essas necessidades estando atendidas, a pessoa pode dizer: eu melhorei de vida. Né? E quanto mais conforto e mais destaque, maior é a posição dela em relação aos demais homens. Mas no reino de Deus, o critério, o quesito que determina a grandeza, não é nem o conforto material e nem o destaque social. O critério é outro, o padrão é outro, o paradigma é outro. O critério é consciencial. E a consciência só acusa bem-estar psíquico quando não há nada na sua conduta, na sua postura de convívio, que te desabone. Ou seja, nada do que você faça, ou nada que você deixe de fazer, que gere prejuízo, dano ao outro. Tá claro isso, gente? Esse é o grande, o reino dos céus, no reino de Deus. Foi o que a gente discutiu na primeira reunião. Na segunda reunião, que a gente teve que regravar, né? Ou melhor dizendo, gravar, porque a reunião do salão não deu certo, a gente gravou em casa, né? Saiu ontem, vai sair, não, gravamos domingo,
né, nesse domingo anterior à gravação dessa. Alguns não puderam participar, mas a gente discutiu o versículo em que Jesus precisa dar uma referência para esses discípulos. Ainda não saiu. Para nós aqui no salão, não, né? Só da internet já vai ter assistido, talvez. Então, a referência que ele dá é uma criança. Ele chama uma criança, põe no meio do círculo de discussão dele com os seus discípulos, fala, olha, o maior no reino de Deus é aquele que mais se assemelha a essa criança. Aí a gente precisou explorar essa ideia da infância como uma referência de grandeza. Grandeza em que sentido? Quais características da infância distinguem a psicologia da criança em relação à psicologia do adulto, quando o assunto é reino de Deus? E aí, o que a gente pôs em pauta foi justamente o não querer, o não desejar, o contentamento. A infância, quando vivida na sua plenitude, né? Que nós também colocamos em pauta a criança que não se parece com criança. Ela tem anseios, ela tem desejos, ela tem uma fome, uma sede de coisas compatível com de muitos adultos, se não mais. Mas quando a infância é vivida na sua essência, a criança é marcada pelo contentamento. Ou seja, ela está contente com tudo. Tudo que ela possui, tudo que lhe é entregue, a satisfaz. Dá para ela satisfação pessoal. E às vezes é muito pouco, aliás, quase sempre é muito pouco. Nós até mencionamos o caso da menina Abigail, do terceiro episódio da primeira temporada da série The Chosen, né? Que é aquela menininha que ela tá com fome, vê o pratinho de tâmaras que Jesus tinha deixado lá exposto, ela pega uma tâmara, mas pensa, não é minha. Eu tenho que me contentar com aquilo que é meu e não querer o que é do outro. Ela devolve a tâmara. Depois ela vê que Jesus fabricava os brinquedinhos de madeira, mas ela se contenta com a bonequinha de pano rota, esfarrapada que ela tinha. Ela se contenta com aquilo. Ela não cobiça o brinquedo que tinha lá Jesus tinha fabricado no artesanato dele em madeira. Ela não cobiça. E, no entanto, por reconhecimento dessa característica, no final do episódio, Jesus apresenteia com uma casinha de bonecas. Ou seja, você não tem que querer. É Deus que vai te dar, se Ele quiser. Mas você não vai desejar. Tudo que vier, você agradece. Essa característica da mentalidade infantil que a gente tem que buscar, sobretudo na sociedade das coisas, que é a nossa. É a sociedade das coisas. Gente, será que as nossas bisavós tinham tantas bugigangas quanto nós temos nos nossos armários e guarda-roupas? Lá na minha casa, no armário da cozinha, tem um misturador de cappuccino. É um aparelhozinho que você põe em pilha, você aperta e zzz, só para misturar cappuccino, para dissolver o cappuccino. Não é assim? Quando eu casei, a minha sogra deu tantas coisas que outro dia tinha um objeto estranho lá, uma coisa assim de plástico, meio retorcida, com umas pontas. Eu peguei aquilo um dia e falei assim, Juliana, sua mãe deu isso aqui de presente pra gente, o que é isso? Ela falou assim, é um descascador de abacaxi. Eu falei, mas eu conheço isso por outro nome, chama faca. Ela falou, não, mas esse aqui corta o miolo do abacaxi. Ah, bugigangas e coisas, né? Tanto é que muito da economia chinesa gira em torno disso, né? Não vou falar o nome, mas esses mercadinhos virtuais que vendem coisas baratinhas, né? Que a gente não sabe como é tão barato, já que atravessa o Oceano Índico, né? O Oceano Pacífico, aliás, né? Chega aqui, a gente não entende como é que chega tão baratinho, né? Volume, né? O comerciante ganha pelo volume.
não pelo valor do objeto. Se tem volume, porque tem demanda. E a gente quer coisas, coisas, coisas. A gente cria necessidades que a gente não tem de verdade. A gente não precisava daquilo de verdade. Mas tem que ter. Não é assim? Não é só o celular. Também é a película. E não é só a película, também é a capa. Não é assim? E agora não é só o carregador, é o carregador com a bateria móvel. E o recarregador de bateria móvel. E a gente vai sim. O pessoal que é fã de tecnologia, então, né? São coisas e coisas, e bugigangas, e parafernálias, e câmera e tal, e um foninho assim, um foninho assado. É disso que a gente falou. De mudar o paradigma de vida material. Se no fim das contas nem meu corpo eu vou poder carregar, por que tanta coisa? A proposta, ao situar a criança no centro, é apresentar para os discípulos uma sociedade onde o minimalismo é regra, é norma. O minimalismo é regra, é norma. Aloysio, o Tonzinho deve estar pensando, mas o que é minimalismo? Eu vou resumir numa frase, Tonzinho. Menos é mais. Menos é mais. Fizemos uma introdução, lembraram, o pessoal que não estava vindo, sabe do que a gente está discutindo. Aí chega o versículo da noite. E disse Jesus: Amém vos digo, em verdade vos digo, se não vos voltardes e vos tornardes como as criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esse versículo é gigante. Primeiro porque ele já traz aí uma celeuma de tradução interessantíssima. E o Haroldo foi muito feliz nessa tradução. Ele foi lá, né, os tradutores vão todos no texto crítico, né, da UBS e tal, da União, da United Bible Society, né? Pega lá e alguns optam por uma tradução, outros por outras. A tradução mais corrente desse versículo é: se não vos converterdes e vos tornardes como as crianças. E o Haroldo colocou: se não vos voltardes. Diferente. Tem uma diferença que fez a aula que eu montei aqui. A aula que eu montei hoje é em cima dessa diferença. Por isso que a palavra que nós vamos pôr em destaque é voltardes. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá? Estrefo, do grego, estrefo, que o Haroldo traduziu como voltar. No dicionário Strong, né? O dicionário interlinear Strong, que traduz o grego, o português, o inglês. Estrefo quer dizer girar em 180 graus. Você está aqui, você vira para trás, entendeu? 180 graus de giro. É virar para trás. Virar o corpo para outra direção. Direção, e aí a gente vai lá na física, né? Um estudo vetorial da física, né? Direção é leste-oeste, oeste-leste, norte-sul. Ou horizontal e vertical. É direção. Então você vira para outra direção. Se você está indo do sul para o norte, você vira e vai do norte para o sul. Se você está indo do leste para o oeste, você vira e vai do oeste para o leste. Isso é estrefo. A palavra que aparece no versículo é essa. Então é voltar as costas para algo. Né? Você está de frente aqui para o computador, você vai fazer o giro e vai ficar de costas para a tela do computador. Tá claro isso? Mas a palavra para conversão em grego é outra. É metanoia, que é outra palavra. Não é a palavra que está em grego, não é metanoia. Meta quer dizer além, superar, ir além. E nous quer dizer intelecto, ideia, pensamento.
Então, é uma superação de pensamento, que é meio que mudar de ideia, entendeu? Mudar de ideia. Metanoia foi muito utilizado para o início do cristianismo, porque muitos pagãos ou gentios, ou os goi, mudaram de perspectiva religiosa. Eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tiveram que superar essa ideia. Tiveram que mudar de concepção religiosa. Deixaram de ser politeístas, acreditar em vários deuses, e passaram a acreditar num Deus único. Essa era a tarefa de Paulo. Porque quando ele ia para o gentil, não era só apresentar Jesus para o gentil. Ele tinha que primeiro apresentar o monoteísmo, era uma tarefa árdua. Paulo, peregrinando pelo interior da Ásia Menor, né, a atual Turquia, ele chegava em lugares em que primeiro ele tinha que falar de Yahvé. Primeiro ele tinha que falar do Deus único, para depois falar de Jesus. Porque não se sabia nada sobre. E muitos desses gentios se converteram, ou seja, mudaram de ideia religiosa, mudaram de pensamento religioso, mudaram de concepção religiosa. Então, metanoia está ligado ao pensamento, à concepção, à ideia, ao intelecto. Você passa a pensar de maneira diferente. Tá claro? Estrefo é um movimento físico mesmo. É ação. Eu vou ilustrar isso da seguinte maneira, né? O Rafael pega e tem que sair de Uberaba e visitar a namorada, a família, lá em Araguari, não é assim, Rafa? Aí ele começa a pensar, eu tenho que ir para Araguari, tem que ir para Araguari. E quando ele está pensando, tá só na cabeça dele. Aí, de repente, no caminho, ele se lembra que esqueceu o celular dele em casa, aqui em Uberaba. Ele já está a 20 quilômetros na estrada e ele lembra, esqueci meu celular em casa. E eu preciso por causa do meu trabalho. Aí ele começa a pensar, eu tenho que virar. Eu tenho que pegar o próximo retorno e virar. Eu tenho que voltar para Uberaba. Eu tenho que buscar meu celular. Onde é que está o processo? Na mente. Então, na mente dele, ele já mudou de ideia. Ele não vai direto para Araguari. Antes de prosseguir para Araguari, ele vai primeiro fazer o caminho contrário. Seguir na direção oposta, certo? Mas é ideia. É metanoia. Ele já fez a conversão. Eu sei que no trânsito conversão é... Mas aqui não, tá? Aqui vai ser assim. A conversão já aconteceu. Ele já tomou a decisão. Ele já está pensando que é importante retornar e pegar o aparelho celular dele. Ou um documento que ele esqueceu. Ele já sabe disso. Mas está aqui. Quando é que vai virar o estrefo? Quando ele vê o retorno, ele der a seta, ele reduzir e passar para outra pista, no sentido contrário, e começar a dirigir, em vez de Uberaba, Araguari, ele começar a fazer o caminho Araguari, Uberaba. Aí pronto. Aí é mais do que a conversão. Aí ele está voltando. Ele não está pensando em voltar. Ele já está voltando. Tá claro isso, gente? Luiz, por que você sabe que o sentido de estrefo aí é esse e de que aí não caberia, por exemplo, o evangelista ter colocado metanoia no lugar de estrefo? Por quê? Oi, César. Os peixinhos! Eu ia falar deles agora! Eu ia falar dos peixinhos, a abertura da série agora. Por quê? Porque em hebraico, e vamos lembrar que Jesus falou em hebraico, aramaico, falou em aramaico, né? A língua irmã, a língua gêmea, né? Não idêntica. Gêmea não idêntica do hebraico. A palavra, a raiz é shuv. Shuv. E shuv quer dizer mudar de direção, voltar para trás. Ó, até anotei aqui, ó, mudar de direção, mudar de rota, voltar atrás, reverter a caminhada. Para ser mais literal, a palavra chuva que significa
pisar o mesmo caminho, mas com os pés trocados. Então, você vai inverter a pegada. Entendeu? Vai inverter a pegada. É chuve. Tanto que a palavra techuvá, techuvá em hebraico quer dizer arrependimento. Techuvá é arrependimento. A raiz, a palavrinha que está no meio de techuvá é chuv. Que é fazer o caminho contrário. Não. Não é isso. Nós vamos ver. Ao longo, você vai entender melhor na hora que eu começar a dar outros exemplos. Olha só. Vamos começar a responder a dúvida da nossa colega, da Sueli. A criança está lá, lá atrás, não é? Nas minhas costas. Eu já fui criança. Quando Jesus pega a criança, põe no centro e fala, sejam como ela, para eu me tornar criança, o que eu vou ter que fazer? Voltar. A criança ficou lá atrás, ela está no meu retrovisor. Não é? Eu sou um adulto. Aí Jesus pega e fala assim, o reino dos céus é para aquele que se assemelhar à criança. Eu vou ter que voltar a ser criança. Entendeu? Mas não é na concepção. É mesmo, eu preciso me assemelhar com aquela criancinha. Não é na concepção, não é na ideia. Você pode até, na hora que ouviu Jesus falar isso, discípulo, ou a gente leu, estudou, começar a pensar, nossa, é mesmo, eu preciso me assemelhar à criança. Isso é conversão, você já fez a conversão. Agora você tem que fazer outra coisa, chuve, strefon. Agora o que você tem que fazer? Agir igual a criança. Melhorou, Sueli? Tá começando a entender? Não é voltar à vida, é voltar no caminho, fazer o caminho contrário. Qual é o caminho que você está trilhando? Nós estamos trilhando. Qual que é a direção em que a gente está indo? Nunca contentar-se com nada, sempre querer mais. Se eu tenho uma bicicleta, em algum momento, eu não estou gostando dessa magrela. Eu quero um Fusquinha. Aí você compra o Fusquinha. Em algum momento, não, barulho, esse carro é barulhento, eu não quero Fusquinha. Eu quero um Celtinha mais novo. Aí você compra o Celtinha, mas o vidro dele é manual, não estou satisfeito. Aí, não quero o Celtinha, agora eu quero um Kwid, 0 km. Aí é melhor. Aí você compra o Kwid, em algum momento, mas que carro pequeno, mas não cabe ninguém aqui. Não, agora eu quero um carro maior, eu quero uma Blazer, sei lá, eu não entendo carro. Um carro lá, cabe 8, né? Aí você tá na Blazer, não, mas eu quero um 0 km, essa Blazer é usada, entendeu? Você tá indo nessa direção. A sede que nunca sacia. O que é o chuve? O que é o strefon? Voltar a ser igual você era quando você era criança, que o seu pai te dava um carrinho de plástico, um caminhãozinho de boi, de plástico, e você ficava na alegria danada, e não trocava ele por nada. Entendeu? E quando você estiver pensando, quando eu era criança, eu me satisfazia com qualquer bobagem. Às vezes uma panela velha, eu ficava uma alegria fazer batucada com panela velha. Olha, eu era satisfeito com qualquer coisa. Enquanto você estiver só pensando, cogitando, refletindo, é o metanoia, é a conversão. Já realizou, ótimo, maravilha. Que beleza, você está pensando sobre. Mas quando é que você vai começar a fazer o retorno? Você vai voltar realmente para aquele ponto em que você era muito mais contente. Eu era feliz, não sabia? Não tem essa expressão? Quando é que você vai voltar a ser feliz? Quando você começar a se comportar daquele jeito. Isso. Vou dar um exemplo que a dona Cíntia deu, né? Quando você olhar para a geladeira que você estava pensando em trocar, porque você viu na televisão uma que tem uma luzinha azul, que tem não sei o quê, tem um negócio de pôr gelo, e aí você olha para a sua geladeira e fala assim, tá gelando, tá funcionando, para que outra? Tô feliz. Olha aí,
Qual que é a geladeira é para quê? Para conservar. É que nem celular. O celular é o melhor exemplo. É assim. Quando surgiu o celular no mundo, ele surgiu com um nome, vamos dizer assim, um nome científico. Telefonia móvel. Era um telefone sem fio. Telefone sem fio já foi revolucionário. Né? Você podia lavar quintal com ele no avental. Já foi revolucionário. Mas aí o telefonia móvel, quando surgiu o celular, você já estava feliz. Porque você podia ter um telefone sem fio, que você podia sair com ele fora de casa. É bem verdade que esse tijolão era caro para caramba, a gente comprava para investir, né? Mas, gente, todo mundo ficou feliz. Ó, que legal, um telefone que você sai de casa, onde você estiver, o outro te acha. A gente era feliz, não sabia. Mas, enfim. Agora, sabe o que foi acontecendo? Foram agregando ao danadinho acessórios. Até o ponto que, há um tempo atrás, eu sou uma espécie de depósito de lixo eletrônico da Juliana. Toda vez que ela vai trocar de celular, eu herdava eles. Agora eu já estendi isso para toda a família. Eu falo para a família inteira, para tio, para minha mãe. Ó, quando for trocar de celular, pode dar para mim um velho que eu fico feliz da vida, viu? O meu atualmente é um rosinha. Pessoal das cores binárias, né? Não vai gostar do meu celular. Mas enfim, né? Aí, o critério, assim, eu lembro que a última vez que a Juliana foi trocar de celular, ela falou assim, mas a câmera desse aqui não é muito boa, porque ela não tem tantos megapixels. Eu falei, bom, como eu sou da época do filme que você tinha que levar para revelar, demorava dias, aí você buscava um envelopezinho, e se você visse uma foto do ente amado e chorasse, caísse uma lágrima, borrava tudo, não era assim? Como eu sou desse tempo, para mim, qualquer câmera eu tô feliz, né? Mas a gente foi criando necessidades que a gente não tinha. Qual que é o caminho? O inverso. Reduzir nossas necessidades. O que um telefone celular, um telefone móvel tem que fazer? Ligar e atender. Ponto. Não é isso? O que um telefone faz? O que o Graham Bell desenvolveu? Um negócio que permitisse comunicação a longa distância. A função é essa. Ponto. Vocês estão entendendo? Mas a gente vai se distanciando da nossa infância. Onde, você sabe o que divertia na infância? Pegar 2 latas, pôr um barbante no meio, e alô, alô, e o outro do outro lado escutar. Houve um tempo em que essa telefonia nos satisfazia, nos contentava. Hoje, como as crianças não se parecem mais com crianças, são mini adultos, são maquetes de adultos, você, dependendo do celular que você der para a criança, ela vai falar, tio, mas esse aqui, a memória dele não é boa. Não dá para rodar o joguinho. O que a nossa sociedade tem que fazer? Chuve. Cavalo de pau agora. Sabe por que tem que dar o cavalo de pau? Porque se continuar nessa direção, sabe o que tem no fim da estrada? Um penhasco, um desfiladeiro fundo, e vai todo mundo se espatifar. Ou muda a direção, ou dá o 180, ou muda os critérios de vida social, ou vai todo mundo se esborrachar. A sociedade vai entrar em colapso. Entendeu? Ah, mas Deus vai permitir? Vai permitir, ainda vai falar depois, através da consciência. Eu falei para mudar de direção. Você, em vez de mudar de direção, acelerou. Vai dar ruim. Isso enquanto humanidade. Só que a gente já pode realizar o processo individualmente. Enquanto você estiver aqui no salão, escutando a Luísa falar e pensando, não é que o gordinho está certo? Isso é só uma conversão, metanoia. Mas se vocês saírem daqui, chegar em casa, abrir o guarda-roupa e falar assim, eu não preciso disso, nem disso, nem disso, nem disso. Mas tem alguém que deve estar precisando. Pronto. Aí já virou um outro processo. Aí é uma techuvá. Você se arrependeu da maneira que estava vivendo.
e agiu. Techuvá é ação. O arrependimento na concepção hebraica não é uma lágrima. O arrependimento é uma ação concreta. Você expressa arrependimento. Você não fala o arrependimento. Você não chora o arrependimento. Você realmente seca o leite que derramou. Tá certo? Vamos ver o que o Emmanuel tem para dizer sobre isso? Bom, é claro que o Emmanuel já sabe isso tudo que eu falei há pelo menos 2000 anos, né? Isso é novidade para a gente. Por isso que ele, no livro Perante Jesus, capítulo 13, escreveu um texto intitulado Convencer-se e Converter-se. Convencer-se e converter-se. O que o Emmanuel vai fazer? Como, por falta de vocabulário, só por falta de vocabulário, aqui ele situou o verbo converter no sentido que nós estamos trabalhando do voltar. E a conversão advinda do sentido de metanoia, ele trabalhou com o verbo convencer. Só que convencer a si. Entendeu? Não? Vamos deixar ele explicar então, que eu explico mal e ele explica bem. Ó, muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos outros, dos companheiros. Muito difícil, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. É um jogo de palavras de um poeta. Convencer-se da verdade do Senhor ou converter-se ao Senhor da verdade. Entendeu? É diferente. Na primeira, você está convencido de que uma ideia é boa. Na sequência, o que você quer fazer? Convencer os outros de que a ideia que você tem é boa. Você está mais preocupado em mudar os outros. Agora, na conversão que ele menciona, que é o nosso techuvá, o chuve, o voltar atrás, você não está preocupado em agir para que o outro seja diferente. Você está focado em agir para ser diferente. Mesmo que essa diferença te coloque na posição do peixinho azul da abertura do The Chosen. Aquilo é o chuve. Quem assiste a série The Chosen vai ver lá os peixinhos todos nesse sentido. Aí, de repente, tem um peixinho que... O que ele faz? Chuve. Strefo. Ele volta-se. No sentido contrário, na contramão. E logo ele fica azulzinho porque ele passa a ser distinto, diferente. Kodesh, santo. Essa conversão, da última coisa da sociedade, animal. Aliás, isso aqui. O Emmanuel, você adiantou que ele vai explicar, o que mostra que o César está na sintonia com o homem aqui. Que é o seguinte, César. Esse processo não é fácil. Não é um processo fácil. Olha, tem um familiar nosso, meu e da Ju, que ele é muito entusiasmado com a monocultura agroexportadora, que é um sistema que já provou o seu fracasso. E o fracasso tem sido provado pelo drama climático que a gente começa a viver. Isso aí não é... Quando eu falo não há discussão, é porque eu estou falando num sentido acadêmico. A ciência provou isso. A ciência provou. Pois bem, eu sou um entusiasta da agrofloresta, de se priorizar a produção de alimento ao invés da produção de commodities. O entusiasta com a agricultura ecológica, não o uso de pesticidas, né, dona Joana? O uso de
por exemplo, a matéria, o adubo de compostagem. Quem quiser saber o que é e como se faz, procure Dona Joana, nossa especialista no assunto, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui passear numa floresta aqui da cidade, a Mata do Carrinho, né, o Campo da Paz aqui em Uberaba, do lado do memorial com esse familiar, e o familiar olhou para uma árvore linda, gigante, e falou assim, falei assim, olha como é que é linda essa árvore, como é que se derruba uma árvore dessa, né? Falei para ele. Ele falou assim, mas ela dava um dinheirinho bom. Aí eu comecei a falar para ele que a floresta, ela de pé, ela produz riqueza também. Aliás, muito mais. Muito mais. Já é provada a biodiversidade da floresta amazônica daria para sustentar muita família. Com extrativismo, coletando castanha, né? Ervas para produção de medicação, enfim, comecei a falar isso. Depois ele procurou a Juliana e falou assim, seu marido é muito radical. Aí ela veio me contar. Aí ela falou assim, para com esse negócio de ficar falando de agrofloresta, ficar falando de, né, de policultura, com gente que você sabe que gosta de ver um mar de soja e cana. Para com isso. Aí ela me falou, fulano falou que você é muito radical. Eu falei assim, tá, radical, tem uma outra palavra para isso, esquisitão. Quando você começa a andar na contramão, você se torna um esquisitão da família. A tendência é você começar a não ser tão chamado para os almoços de domingo. Você começa a ficar um pouco solitário. Né? Você é um chato, né? É o esquisitão da família. É claro que nós estamos falando para você fazer proselitismo, sair pregando para os outros. Você vê que a pessoa não quer falar sobre isso, você não fala sobre isso, né? Eu, por exemplo, com esse familiar, eu não vou falar mais sobre isso. Mas também não vou falar sobre, né? Sobre produção de algodão em larga escala. Não vou falar com ele, porque não me interessa, mas também não falo, não imponho a minha maneira de agir. Porque não é mais uma maneira de pensar, é uma maneira de agir. Quando a dona Joana pega, eu chego na casa dela para visitar ela, e ela fala, que pena que o Chico não veio, senão eu ia mostrar para ele a minha compostagem aqui no quintal, é porque a dona Joana, isso, para ela, não é mais um discurso, né, dona Joana? Não é mais uma coisa legal que ela vê no Globo Ecologia e fala, nossa, que legal compostagem. Se eu tivesse tempo, eu faria. Não. Ela botou a mão na massa. É claro que vai ter alguém que vai chegar na casa da Joana, vai perguntar, o que é isso? Ela vai explicar e vai falar assim, que esquisitona. Né? Vai falar que ela é esquisitona. É muito mais fácil comprar veneno e matar os bichos, ou pegar, né, adubo químico e jogar na terra. Você paga um preço por ser Kodesh, distinto, santo. E essa é uma santidade que não é a santidade aparente. É uma santidade que advém dos seus atos diferentes. Olha o que o Emmanuel vai dizer na sequência. O homem apenas convencido pode receber prodigiosos dons do céu e estendê-los aos semelhantes, persistindo em asfixiante cegueira no campo íntimo. Então, o sujeito que está convencido dessas ideias diferentex, né, que na verdade são antigas, tem pelo menos 2000 anos, e começa a falar dessas ideias para os outros, ele vai gerar muitos benefícios nos outros. Só que se ele não passa a viver, praticar as ideias que ele propõe, ele em si continua com a vida horrível. É a história do médico, viciado em picanha, cigarro e uísque. E ele é cardiologista. Vai entrar um monte de paciente no consultório dele, que ele vai falar para o paciente, reduz a proteína animal, para de fumar e para de consumir destilado. E ele vai salvar a vida de um monte de gente, mas ele vai ter um AVC. Entenderam? O intelecto dele está convencido de que a dieta, a vida saudável, é melhor do que tomar remédio, do que fazer, né, um processo alopático de medicação. Ele está convencido disso.
Só que ele não vive a ciência que ele usa para educar as pessoas. Entendeu? Isso que eu estou falando da ciência médica vale para o espiritismo. Vale para o cristianismo, vale para o evangelho. Aí o Emmanuel, na mesma mensagem, diz assim: muito perigoso convencer-se quanto à verdade espiritual pelo raciocínio, sem converter-se a ela pelo coração. Porque quando o cérebro, somente ele está funcionando, você está com ideias maravilhosas. São só ideias. Quando o coração se volta, quando o coração dá o giro 180 graus, tudo que sai do coração é atitude. O que sai do cérebro é discurso, é texto. O que sai do coração é ação. O coração se expressa de forma concreta. E ele encerra o Emmanuel. Muitos se convencem e poucos se convertem. Vão guardando isso. Muito embora a tradução bíblica para metanoia seja sempre converter, aqui o Emmanuel está usando um outro sentido. Ele está usando para converter o mesmo sentido do estrefo ou do shuv hebraico. Guardem isso porque é o mais importante. Somente o homem verdadeiramente convertido, somente o homem que mudou de direção, de forma prática, a Jesus, adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, o reino dos homens, buscando o reino de Deus, o reino dos céus que a gente estudou. Você despluga aqui e pluga ali. Só com atitude que você faz isso. Enfim, quando você faz esse movimento de retorno à infância, o movimento de contramão dos peixinhos azuis lá do The Chosen, acontece uma coisa muito forte. Você continua vivendo com os homens, mas deixa de viver como os homens. Entendeu? Você não vai se isolar, você não vai virar um ermitão, você não vai, eu vou para uma ilha, né, no Pacífico, que nem o Tom Hanks lá no Náufrago, né? Eu e uma bola de vôlei, tomar coco e comer lagosta. Você não vai fazer isso. Você vai continuar pegando o trânsito da Avenida Paulista às 18 horas da tarde. Você está com os homens, não é? Só que enquanto os outros estão buzinando e gritando, você fecha o vidro, coloca o miudinho no Spotify, que está lá também, e vai escutar uma palestra, ou coloca um Mozart, vai escutar Mozart. Tim Vanessa, né? Você está em outra vibe, está em outra vibração. Então você está com os homens, mas não está como os homens. Tinha uma amiga minha, tem uma amiga minha, a Thalita, lá do Rio de Janeiro, que vocês conheceram, que ela me contou um negócio interessante. A escova de dentes dela é de bambu, com cerda natural. E ela é de bambu. Falei, que viagem, você tem uma escova de dente de bambu? Ela você já parou para pensar que toda escova de dentes ela é de plástico e que a gente usa um tempo e depois faz o quê? Joga fora. O que acontece com esse plástico no meio ambiente? Vocês já pararam para pensar? Ele se dissolve milhares de anos para se desenvolver na natureza. Agora você imagina quantas escovas... Pensa, quantas escovas de dente... Se você for seguir orientação odontológica, pena que a Priscila não está aqui. É o quê? 3 meses? 3 meses, né? Dependendo da qualidade da escova, né? Do uso também, né? Então você vai usar... Quantas escovas de dente você individualmente já descartou na vida? Agora multiplica isso pela população mundial. É claro que nós estamos aqui, sabemos que grande parte da população mundial não tem acesso à escova de dentes. Então vamos pegar uma população urbana, bem urbanizada,
Vamos pegar Uberaba aqui, uma cidade de médio porte do interior, de 400, quase 400 mil habitantes, ou passou disso, não sei. Quase 400. Quantas escovas de dente cada indivíduo descartou? Multiplica isso por 400 mil pessoas. É o que Uberaba já jogou de plástico, só plástico de origem, né, dentária, né, que não é biodegradável e que tá aí tá debaixo da terra, gente. Então, né? Bom, não sei, depois a gente vê isso. Não sei, depois quem quiser me procurar na internet, em off, a gente dá informações sobre a escova de bambu. Mas é só para mostrar que, do mesmo jeito que Alcione, no livro Renúncia, diz que o evangelho é algo vivido em detalhes, minuciosamente, miudinho é isso. Você busca na sua vida pessoal qual detalhe da sua vida pessoal pode ser mudado e que vai denotar, vai expressar uma mudança de atitude sua perante o mundo, as pessoas e perante si mesmo. Um detalhe, não usar escova de dente plástico. Entenderam? Só para a gente dar um exemplo. Ó, mudando de texto do Emmanuel, agora o Caminho, Verdade e Vida. Oi? Existe para vender, eu sei que existe. É. Ó, livro Caminho, Verdade e Vida. E é biodegradável, claro, de bambu, ué, né? Aí, ó, gente, depois a gente põe o link da escova de dentes de bambu. Tem uma colega que acompanha o Miudinho, né? Que ela comenta o Miudinho, ela deve gostar muito do Friends. Você lembra daquela série, Friends? Os episódios assim, aquele do bar, pá. Aí ela marca o Miudinho assim. Ela fala assim, ela vai colocar, aquele da escova de dente de bambu. Ela não fala por número, não é o 300 e tanto, é aquele da escova de bambu. Fica fácil de lembrar. Os outros me perguntam, Aloísio, em qual miudinho você falou o versículo 3 do capítulo 18? Aquele da escova de bambu. Aí lembra. Pois bem, o Emmanuel, no capítulo 15, intitulado Conversão, ele vai comentar Lucas 22:32, em que Jesus diz assim, eu, porém, roguei por ti para que não cesse a tua fé. Ó, o que o César falou sobre o ser difícil, olha, não cesse a sua fé. E tu, quando voltares, quando converterdes, apoia os teus irmãos. Calma aí que esse versículo é o mundo. Não cesse a tua fé. O que vai acontecer quando você começar a nadar contra a correnteza? Quando você começar a movimentar na contramão? Você vai ter resistência. Se você está indo no sentido do curso do rio, é fácil, não é? Cansa? Não cansa. Você vai na inércia, né? Mas quando você começa a se comportar de forma diferente, você começa a sofrer uma coisa dura chamada censura, crítica. Quando vai desovar, né? Ou seja, quando vai produzir, quando vai retribuir à natureza tudo que a natureza lhe deu, para isso, o que ele tem que fazer? Nadar contra a correnteza, subir o rio. E aí, para você fazer isso, você vai ter resistência. E sempre que você enfrenta uma resistência, em algum momento, o que você sente? Cansaço. Todo mundo que te encontrar vai rir de você usar uma escova de dente de bambu. No começo você vai levar na brincadeira, mas uma hora alguém vai começar a pegar pesado. Você é um idiota que usa uma escova de dente de bambu e você vai começar a ficar triste com isso. Vai te bater tristeza. O pessoal que tenta parar de comer carne, pessoal que para de comer carne sabe do que eu estou falando, né? A Murielle, no começo, enfrentou muita resistência. Muita gente a criticou, às vezes foi até grosseiro. Não é assim, não, Cíntia?
né? A nossa companheira Muriel, né? Veterana aqui do Mildinho, a Muriel, ela quando fez a conversão dela, ou seja, quando ela mudou de sentido em termos de dieta alimentar e não consumir mais carne, não foi um processo fácil. Por isso, no versículo diz assim, não cesse a tua fé, a sua fidelidade às suas convicções. Fala, Elaine. Você começa a ser criticado, né? Outro dia eu vi uma matéria do Chico Buarque, eu achei interessante ele contando a bronca que ele levou da governanta, da empregada dele. Fala empregada, né? A secretária do lar, né? A moça que cuida dele. Porque ele apareceu em 3 eventos, em entrevistas, tal, com a mesma blusa. Aí ela chamou ele e falou, ô, senhor Chico, os outros vão achar que eu não cuido do senhor direito. O senhor não, né, que eu não passo a roupa do senhor. O senhor tem. Ele falou, mas qual que é o problema em repetir a mesma roupa? Então, uma sociedade, e aí como é que fala? Os paparazzis, né? Tirava foto, tirava foto do Chico Buarque em 3 lugares. Olha que coisa fútil, vazia. Era a matéria da revista. Chico Buarque repete a mesma roupa em 3 eventos diferentes. Qual o problema em repetir a mesma roupa, né? Não é? Os índios não têm esse problema, né? Os Yanomami não têm esse problema, né? Que é aquele mesmo problema da esposa. As esposas, elas se ligam mais nisso, né? Você vai sair de azul, a esposa pôs azul, vai trocar a blusa. Né? Por quê? Nós dois, vai parecer que a gente vai cantar. Não pode, pelo menos. Qual que é o problema? Né? O pessoal que é deficiente visual não vai fazer diferença nenhuma. Né? Os daltônicos não vão notar a diferença. Essa história do Chico é ótima, eu vou contar, Euridice. Obrigado por lembrar, né? O Chico, ele é famosa a história de uma camisa que ele comprou e ela era bem estampada, bem colorida, bem berrante, né? Aí o senhor Arnaldo Rocha viu, estranhou o Chico com a camisa de manga, assim, bem colorida, né? Pai, Chico, essa camisa sua aí, né? Diferente, bonita essa camisa sua. Ô, Naldinho, você gostou? Gostei, Chico. Então, eu comprei mais 3 iguais. Eu também gostei muito. E estava na promoção. Eu comprei outras 3 iguais. Né? O Chico, ele não se incomodava. Por que ele comprou 3? Ele gosta muito da roupa. Quando uma estiver suja, ele põe para lavar e vai ter a outra. Ele não se incomoda de ser visto 3 dias seguintes com a mesma roupa. Ele não se incomoda. Vocês acreditam que eu já vi um comentário de um companheiro espírita que chegou e falou assim, a produção daquele The Chosen é meio fraca, eles passam 3 anos seguindo Jesus, sempre com a mesma roupa. Eu falei, amigo, esse negócio de guarda-roupa é uma invenção da modernidade. As pessoas tinham uma mesma... Olha, servos, período feudal europeu, tinham uma mesma roupa uma vida inteira. Uma mesma roupa. Uma vida inteira. No tempo de Jesus, Jesus não trocava de roupa. Né? Já é um absurdo colocar esses quadros de Jesus com o manto vermelho, que era a púrpura. É a cor só do César. Só o rei de Roma usava púrpura. E eles colocam Jesus com a púrpura. Jesus é... Aí a Ila, eu contei isso para a Ila, aí a Ila falou assim, e não acredita que teve um aluno meu que censurou ele ter uma veste para cima do joelho? Que Jesus lá, fica mostrando o joelho, a canela. O tecido era um negócio tão caro que as roupinhas do pessoal mais simples eram mais curtinhas mesmo. Por que nós estamos mencionando isso? Porque quem adotar uma vida modesta, simples, sóbria, ou seja, tal qual a infância, pelo menos a infância deveria ser, vai sofrer uma coisa chamada censura, crítica cruel, severa. O Chico, quando ficou calvo, as pessoas começaram a
ironizar e ridicularizar a calvície dele. Começaram a ridicularizar. Porque o Chico ficou calvo ainda muito jovem, né? Relativamente jovem. E começaram a censurar a calvície dele. Aí na época era moda, ele foi, comprou uma peruquinha, colocou uma peruquinha. Aí começaram a censurar o quê? A peruquinha dele. Então não tem jeito, né? Já que vai ter crítica de qualquer jeito, né, as pessoas vão te censurar, que te censurem por aquilo que você faz de melhor, né? É seguir Jesus. Ó, aí vem o comentário do Emmanuel. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Simão Pedro, no caso, que ouviu Jesus dizer isso, né? Presenciou acontecimentos assombrosos. Ele viu Jesus andar na água, viu Jesus multiplicar pães e peixes, já tinha visto de tudo, né? Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro. E, no entanto, ainda não estava convertido. Estava. Ele sai do Pêssar de Páscoa com Jesus, do jantar de Páscoa com Jesus, a última ceia. Jesus é preso no horto, ele saca a espada, corta a orelha do soldado do templo. Daí um pouquinho, nega Jesus 3 vezes. Depois de ter andado grudadinho com Jesus 3 anos, vendo essas maravilhas. Jesus já estava aqui. Ele já tinha aderido cognitivamente, psicologicamente, à ideia do cristianismo. Mas o que Simão Pedro ainda não tinha feito? O movimento de conversão, no sentido de um movimento de andar na contramão da maioria. Era normal, comum, corriqueiro, alguém numa situação em que se sentisse ameaçado, sacar uma arma e reagir de forma violenta. Isso todo mundo fazia. Ele fez igual todo mundo. Tirar a faca, vou imaginar que ele andava com a faquinha para descascar laranja, né? Vamos fazer de conta que era assim. Não sei se era, não. Mas tirar a faca e se render pacificamente, isso não era comum. Isso não era ordinário. Isso era extraordinário. Jesus teve uma atitude extraordinária. Enquanto qualquer um reagiria à prisão, ele estendeu os braços e falou, pode me algemar. Entendeu? E aí, para a gente ir avançando para o final desse texto, seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, na Casa do Caminho, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Não é porque você já assistiu 370 e tantos miudinhos, e não é porque você já fez os 370 e tantos miudinhos, que você está convertido. Você pode estar apaixonado por uma ideia nobre. Agora, a mudança de movimento, de direção, é que vai indicar se realmente você aderiu ou não à causa do Cristo. O Haroldo, ele dava um exemplo ótimo, eu achava engraçado. Eu dava umas risadas com esse exemplo dele, que era assim. Num café da manhã, ele ia falar sobre comprometimento. Para você saber se você está comprometido mesmo com o evangelho ou não. Num café da manhã, daqueles cafés americanos, né? Quem é que está comprometido com ele? O ovo ou a galinha? A galinha só vai falar, come, e botar o ovo. Quem é que vai para a frigideira fritar o ovo? Então, quem é que está comprometido mesmo com o café da manhã? O ovo. Ele se deixou quebrar, ele sofreu o calor da frigideira.
Então, gente, tem companheiros dentre nós, muitos de nós, que é como a galinha, sabe? Acompanha de longe, bate palma, se emociona às vezes. Agora, só vai ser realmente o transformado quem se comprometer, quem se expor ao ridículo, à ironia, à censura da sociedade que não vai perdoar seu comportamento distinto, diferente, exótico, que não vai perdoar se você se tornar um esquisitão. Sabe o cara que chupa um picolé e procura o lixo mais próximo, e o lixo mais próximo está a 500 metros, e ele caminha os 500 metros para jogar o papel no lixão, e os outros falam assim, nossa, que palhaçada, deixa de ser bobo, joga aí mesmo, alguém vai varrer. Não é? Quem que é o cristão? É o que estacionou o carro aqui, olha um lado para ver se vem carro e corre, atravessa a rua, dá aquela corridinha ridícula. Sabe aquela corridinha ridícula? Dá tempo? Não. É o que vai procurar a faixa de segurança mais próxima. E não importa o quanto você vai se afastar do seu carro, né? Mas meu prédio está do outro lado da rua. Não, você vai lá na esquina para atravessar na faixa de segurança e depois vai voltar. Esses pequenos gestos de comprometimento com a sociedade mais justa é que vai dizer quem que você é nesse teatro. Que personagem você está encenando. Encenando no bom sentido, né? Que persona você assumiu. O que se comporta como todo mundo ou que assume um comportamento distinto. Finalizamos, gente, com... Não, temos prazo ainda. Finalizamos com uma última mensagem do livro Vinha de Luz, capítulo 26, Véus. É uma carta de Paulo, segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. A catarata. Que a gente acha que é o contrário. Quando eu enxergar melhor, eu vou me converter. Não. Com Paulo foi o contrário. Primeiro ele caiu de joelho no deserto, né, das portas da estrada de Damasco. Depois é que o Ananias tirou as escamas véu dele. Primeiro tem que vir uma ação concreta de submissão ao Cristo. Ele ajoelha diante de Jesus. Então, primeiro você tem que agir diferente para que aos poucos você comece a perceber a vida de uma maneira diferente. Luiz, eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. É assim. Vocês lembram do mito da caverna? Quem lembra do mito da caverna, do Sócrates? Platão, né? Na verdade, atribuído a Sócrates. Na frente, era só sombras. Parede, o paredão da caverna e sombras projetadas. Quem é que conseguiu de fato enxergar a luz? Quem fez o quê? O movimento. Quem se virou. Para ele enxergar a luz, primeiro ele teve que se virar. E não o contrário. Sabe por que a gente tem a impressão de que é primeiro enxergar a luz para depois agir? Porque a gente tem a ideia de que eu já abri o livro e já compreendi ele completamente, já abri o Paulo Estevão, compreendi plenamente, e agora que eu compreendi, eu vou começar a agir. Faça uma experiência que é assim. Você lê o Paulo Estevão, você começa a agir imitando Paulo. Depois, quando você for ler o Paulo Estevão, depois de tentar agir imitando Paulo, é outro livro. É outro livro. Entendeu? Você vai achar que nunca leu ele. Se vocês começarem até a exercitar, viver minuciosamente, de forma miúda, o Evangelho, as coisas que a gente tem, os textos que eu trago, as coisas que a gente estuda aqui,
vão descortinar e vai ter outra compreensão para vocês. Por isso que Pedro, antes da crucificação, é um, depois da crucificação é outro. É outro. Paulo, antes de Damasco, antes da estrada de Damasco, ele já não conhecia os textos das Escrituras? Ele era um doutor da lei. Mas depois da vivência concreta, a compreensão dele mudou. Mudou tanto que veio as epístolas. Ó, o que o Emmanuel vai dizer? Não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa, quem só reflete, pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem apenas usa o cérebro não vai entender direito. A vida. Não é nem um livro, é a vida. Exportadores de teorias olvidam, esquecem os tesouros da prática. E daí as dúvidas e negações. Vacila, oscila. Sabe? Lembra da cana sacudida com o vento? Oscila. Que por vezes lhes assaltam o entendimento. Então é aquele sujeito que faz palestra há 30, 40 anos, o dia que bateu um câncer na família dele, o dia que ele perdeu o ente amado e se descontrolou. E as pessoas não entendem. Nossa, mas ele conhecia tanto. Ele fazia uma palestra tão bonita e se descontrolou desse jeito, se perturbou desse jeito. É porque ele só analisava, só refletia, só memorizava. Não tinha uma vivência. O dia que a água bateu na canela, ele não sabia como lidar com aquilo. E aí o Emmanuel encerra nesse texto assim: esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram, por descuidados de si próprios. Quem estuda muito o Evangelho e explica o Evangelho para os outros, tem um cuidado enorme com os outros. É mérito, é bonito. Só que o sujeito tem que pensar, será que eu ando descuidado de mim mesmo? Às vezes eu contei a história do palito de picolé ou de atravessar a faixa de segurança aqui. Muita gente vai passar a fazer isso e, de repente, um dia o César está no centro da cidade e vê o Aloysio parando o trânsito para atravessar fora da faixa. Quem é que correu o risco de ser atropelado? O César que fez o que o Aloysio falou ou o Aloysio que não fez o que ele mesmo falou? Entendeu? O negócio é sério. E aí o último parágrafo desse texto. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida sentem-se perplexos, confundidos, desalentados. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço da redenção. Coisa linda, né? Vocês não vão ver aqui, mas depois quem assistir em casa vai ver. Eu achei uma imagem do sujeito rodando em círculo, e de tanto rodar em círculo, ele fez um caminho. Fez um buraco no chão, de tanto andar em círculo, na mesma direção. E do lado assim, ou você muda, ou tudo se repete. Ou você muda, ou tudo se repete. E em cima, um versículo do livro de Reis, o segundo livro de Reis, capítulo 17, os versículos 13 e 14. Voltais de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos. Voltai de vossos maus caminhos. Está indo na direção errada? Dá meia volta. Está indo na direção, que é o tópico da passagem, está indo na direção do apego ao materialismo, do apego aos títulos, do apego ao trabalho, do apego ao ganho financeiro,
Faz o caminho contrário. Volta a ser aquela criança que ficava feliz quando o pai dividia um pedaço de chocolate entre você e os seus 12 irmãos. Claro que eu tô falando do pessoal mais velho, que hoje em dia quase ninguém tem 12 irmãos, né? Mas não era assim? Lá na roça, não pegava vocês, né? Um pedaço de rapadura tinha que picar e dar para todo mundo. Na minha casa, minha mãe tinha um joguinho de copo que vinha 4 copos. E quase na borda do copo tinha um friso. E naquela época, gente, comprava uma garrafa de refrigerante só no domingo. Só no domingo. Comprava um litro de refrigerante. E o litro de refrigerante dava para os 4 copos de 250 ml. No friso. Então, meu pai punha os 4 copos, vinha com a Coca-Cola, ia colocando, e ele ainda fazia assim para ver se estava igual, na marca, né? Olha só o que acontecia. Aí punha o copo da minha mãe, da minha irmã, o meu e o dele. Adivinha quem sempre derrubava o copo? E a Coca-Cola? O Aloísio. Aí minha irmã ficava furiosa, porque aí meu pai pegava os 3 copos que sobravam, o outro, o meu copo vazio, e redistribuía de forma igual, para eu não ficar sem a Coca-Cola. E minha irmã ficava brava, mas ele derrubou. Meu pai, não, mas todo mundo vai tomar o mesmo tanto de copo. Ele não fez por querer. E redistribuía. Entendeu? Foi assim que eu meio que me aprendi a contentar com, né? Com a parte que me cabe naquele litrão, né? No latifúndio, naquele litrão, né? Vamos educar nossos filhos assim, não é? Não vamos educar nossos filhos com ele pediu, eu dou. Isso não cria santos, não cria Kodesh. Tá certo? Até a semana que vem, então, gente.